Aqui quem fala é a professora Isabela de Artes Visuais. No vídeo de hoje, a gente encerra sobre arte medieval, falando sobre o período românico e sobre o período gótico. Vamos lá? Arte medieval, né? A gente vê hoje arte românica e arte gótica. A arte românica, né, que já começamos com essa foto de um lugar incrível, que é a Catedral de Pisa. Acredito eu que muitos conheçam a Torre de Pisa, que ela é torta, né? Ela realmente é torta. Dá para subir, inclusive, dá para visitar. E essa catedral, né, que é o ponto principal, ela é uma das referências medievais mais luxuosas do período românico. Ponto importante, tá? Eu estou mostrando aqui como exemplo uma arquitetura que acaba sendo muito à frente do tempo dela, né? Assim, eles eram muito ricos, né, financeiramente muito estáveis, e aí, em consequência disso, a igreja vai ter esse referencial. A maioria das igrejas românicas costumam ser um pouquinho mais simples, a gente vai ver daqui a pouco algumas, mas antes, né, ver algumas características do período românico extraídas dessa fotografia. Bom, primeiro o nome românico, de onde vem? De Roma, tá? Muito cuidado para vocês não troquem com romantismo, romântica, são coisas diferentes. A Roma, pessoal, tem uma forte, né, uma construção baseada em uso de arcos, baseada em uso de cúpulas, e aí o período românico acaba sugando dessas referências. Então acaba que os monumentos levam esse nome por conta da influência romana que foi absorvida. Bom, essa catedral tem outros elementos que são importantes, ó, uso de arcos, que é uma referência forte do período romano, tá? Então, esses arcos arredondados são chamados de arcos plenos, plenos, tá? Arcos plenos. Já o período gótico, ele vai fazer uma certa alteração aqui nessa estrutura. Ajuda a distribuição do peso, mas também sofre um pesozinho nessa parte de cima. E aí eu não consigo fazer uma estrutura altíssima, né? A não ser que eu tenha um meio concentrado, que é o caso, por exemplo, da torre. Outro ponto que é importante, as paredes desse período elas eram muito largas, tá? Em consequência dessa largura excessiva, eles não conseguiam fazer grandes aberturas de iluminação. Então nós temos pouca luminosidade dentro dessas igrejas, tá certo? Ó, então, uso de arcos, pouca luminosidade, o uso de cúpulas relativamente simplificado e somente em lugares que eram mais ricos, que é o caso dessa Catedral de Pisa. Porque realmente é um tipo de construção que dá muito trabalho, né? Os romanos desenvolveram, quem vai aprimorar, vocês verão em breve, são os renascentistas. Aí eles destroem mesmo, mandam ver. Bom, outro ponto que é importante nessa arquitetura é a questão da altura. Essa aqui é uma igreja um pouquinho mais alta do que normalmente a gente vê de igrejas românicas. Então ela tem uma altura considerável. Acho que aqui ela deve ter uns 50 e poucos metros de altura. Qual o grande lance, né? Em comparação com as góticas, essa aqui é uma das maiores, mas elas acabam sendo bem menores. Então essas igrejas são altas. Igrejas góticas são altíssimas, tá? Ah, vamos ver outros aspectos aqui. Aspectos históricos, influência do Império Carolíngio, nomeado pelas edificações, né, por conta da semelhança com a arte romana. Totalmente feudal. Se eu tenho uma população totalmente feudal, eu tenho que ter um controle social mais severo. Em consequência disso, minhas representações elas serão com aspecto mais punitivo. As pessoas vão entrar numa igreja escura, numa igreja que acaba sendo mais fria pelas paredes mais grossas, e com pinturas com Deus, né, com Jesus Cristo, com figuras religiosas com a aparência de punição, tipo, eu tô te cobrando. Se você fez alguma coisa errada, eu tô de olho em você. Aconteceram as cruzadas, o que acaba tendo um contato forte com outras culturas, e isso vai reverberar na arquitetura gótica, por exemplo. Cultura restrita aos mosteiros, isso é um ponto extremamente importante. Quem produzia obra de arte eram apenas figuras religiosas, monges, padres, enfim, eles que conseguiam, porque eles eram os alfabetizados, eles eram que tinham noções técnicas, né, técnicas de pintura, técnicas de iluminura, enfim. A arquitetura.
A arquitetura vai ser, no interior, vai ser abobadada. Gente, abóbadas, cuidado, não é abóbora nem abobada. As abóbadas, elas são basicamente a união de paredes com tetos, que aí dá uma sensação meio de túnel, no caso da de berço, né, meio túnel, e a de aresta acaba tendo uns cruzamentos, por foto a gente vai ver melhor. A planta das catedrais costuma ser em forma de cruz. Essa daqui não dá para a gente ver, né, por conta dessa foto, mas basicamente essa parte da frente cruza com essa parte aqui de trás, né, e aí cria um formato de cruz. Essa cúpula, então, fica tipo meio um pouco acima do meio da arquitetura. Ah, as, bom, elas eram forradas de grandes murais. Esses murais eram feitos em afresco, que é a técnica desenvolvida pelos romanos, né, de pintura de parede. Paredes extremamente grossas, que aí acabavam sendo chamadas de fortalezas de Deus. Tá? Dentro da produção de pintura, os afrescos eram mais tradicionais. As cores elas tinham carga simbólica, tipo o uso do vermelho associado ao terreno, o uso do azul associado à divindade. Figura de Jesus Cristo representada como majestade, isso tem muito a ver com o período feudalista, né? E a arte entendida como forma didática. Eu vou utilizar, né, dentro dos mosteiros, eles usam a arte para ensinar religiosidade. Aqui tem algumas igrejinhas do período, tem aqui uma estrutura mais castelo, né? Aqui na Espanha, essa aqui fica na região da Inglaterra, e aqui a gente tem a de Pisa. Se vê que a de Pisa ela é bem mais elaborada, né? Então, assim, ela é bem mais ricona, bem mais, né, exagerada mesmo. Isso aqui é a pintura de um afresco super famoso da época, que é Jesus Cristo em Majestade, ou a aparência de Jesus Cristo com cara de bravo. Aqui tem a mãozinha dele fazendo um posicionamento do o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O uso do azul, que é uma representação do divino, e os elementos avermelhados, porque Jesus Cristo andou entre os mortais, né? Abóbada, ó, sistemas abobadados. Aqui é a abóbada de berço, que é mais simplificada, parede, né, junto com o teto. Arco, arco, entre um arco e outro, uma abóbada. Abóbadas de aresta, que criam esses cruzamentos maiores. E, por fim, aqui, uma planta em formato de cruz. Arte gótica, agora a gente vai ver outros elementos. Essa daqui é a Catedral de Notre-Dame, que é a mais famosa, né, catedral gótica. Ela foi incendiada no ano passado por um incêndio acidental. Aí vamos já começar a analisar alguns aspectos da arquitetura. Primeiro, né, o nome gótico. O nome gótico vem de godos, tá? Então tá ligado com a cultura bárbara. Esse nome foi dado pelos renascentistas. Os renascentistas nomearam meio que com intenção de criticar, falar mal, né? Falar assim, eles são grosseiros, né? Precisa de uma arte mais requintada, mais refinada. Ah, então, cuidado para não trocarem com o estilo gótico que surgiu nos anos 60, onde as pessoas se vestem de preto, sei lá, choram sangue, bebem vinho no cemitério. São coisas diferentes, tá? E essa questão do gótico também confunde muito em relação ao fator sombrio. O que é sombrio? Os elementos exagerados da arquitetura do lado de fora. Quando você entra dentro da igreja, você vai ter uma sensação de acolhimento, um lugar lindo, um lugar agradável, iluminado. A igreja salvando, lembre-se disso. Bom, ela tem mais luz, né, tem mais vitrais, então vitral redondo, vitrais pontudinhos, vitrais laterais. Aqui na frente não dá para ver tanto os vitrais, mas a lateral dela é bem forrada, daqui a pouco a gente vai ver também. Esse aqui é um vitral super importante, que tem um nome específico, que são as rosáceas. Os portais utilizam arcos com pontas, que aí são chamados arcos ogivais, enquanto lá utilizavam os arcos plenos. Isso aqui tem muita influência do Oriente, né?
ajuda a distribuição do peso da arquitetura, que vai mais para a base, que vai mais para o solo, né? Acaba descendo para o chão, né? As torres altas são muito comuns também, normalmente onde tem os sinos. E outra coisinha que chama atenção aqui nessa foto são as esculturas. As esculturas caem muito em vestibular, tá? As esculturas do período gótico, elas eram feitas diretamente na arquitetura, tá certo? Aqui, nessas pontinhas, essas aqui provavelmente são santos e são figuras da aristocracia francesa. O período gótico surgiu na França. E aí você tem aqui nas pontinhas as gárgulas. Características fundamentais. Economia fundamentada no comércio, crescimento, né, saída do meio rural para o meio urbano, consequentemente, crescimento do comercial. Consequentemente, renovação do domínio da burguesia, né, e renovação do conhecimento. Se eu quero ter comércio, eu preciso aprender a ler e escrever para ter os meus registros, meus controles financeiros e por aí vai. Se eu aumento o meu conhecimento, eu questiono uma igreja que me dá um ambiente ruim, uma sensação ruim. Questiona a igreja românica. A igreja gótica, então, é uma grande adaptação. Uso de arcos ogivais, né, que é os arcos com pontinha. Arcobotantes. Arcobotantes são estruturas em formato de meio arco que serviam para apoiar as paredes das igrejas. Aí vem, né, os arcos, né, os arcos ogivais, que meu desenho tá medonho, mas é só para ilustrar para vocês. Tá? Então, isso aqui são os chamados arcobotantes. Eu vou mostrar em foto também, vai ficar melhor do que esse desenho michuruca. Esculturas verticalidade para alcançar a Deus. Igrejas muito altas. 2 motivos. Né? Primeiro, Deus, alcançar a Deus. Segundo, poder. Poder da igreja. Vocês vão ver que as igrejas acabam ficando muito maiores do que as outras residências. Então, mostrar que a igreja é um lugar poderoso. Esculturas incorporadas na arquitetura, uso de vitrais e de rosáceas, apogeu, ou seja, o auge das iluminuras. Iluminuras são ilustrações, tá? Em pergaminhos. Ilustrações em pergaminhos, letras capitulares. Sabe aquela letra grandona que começa no capítulo de um livro, todo elaborado? Isso é uma iluminura. Esses dois aspectos, desenvolvimento da perspectiva e da tinta a óleo, só ocorrem no final do período gótico, então a gente não vai falar sobre isso por agora. Catedral de Notre Dame, lateral, esse teto todinho já era. Tá, isso aqui já era. Você tem rosáceas, que são as redondas, vários vitrais, tudo vitral, arcobotantes, dando suporte extra para a parede. Essa torre autona, ela tem essa coisa da verticalidade para alcançar a Deus. Se não me engano, ela chega a quase 150 metros ou mais. Chegava, né? Porque ela caiu. Ou ela de dia. E aqui é a Torre dos Sinos, é onde o Quasimodo do Corcunda de Notre Dame ficava. Inclusive, o Corcunda de Notre Dame foi escrito por Victor Hugo para resgatar a cultura religiosa e a valorização da catedral em Paris. Atualmente é como ela está, né, por conta do incêndio, está sendo restaurada. Essa daqui é uma na Alemanha, só para vocês verem questão da altura, elas são muito altas. Ó, isso aqui são pessoas, né? Então, elas são altíssimas. Uso de arcobotantes, uso de rosáceas. Essa que já mistura tanto arcos plenos quanto arcos ogivais, ela dá uma misturadinha. Ó, a questão do poder da igreja. Não são casinhas, são predinhos que estão ao redor. E a igreja é extremamente imponente, autona. Essa é a catedral mais alta, eu cheguei até a postar no meu Instagram, né? Ela tem seus 160 metros de altura, é a igreja mais alta do mundo até o momento, e só para vocês terem uma referência, esse aqui é o prédio mais alto do mundo, né? Que é o Burj Khalifa, em Dubai. Esse aqui fica em Colônia, na Alemanha, onde tem a famosa Oktoberfest.
Por que eu coloco uma do lado da outra? Só para vocês perceberem que a base é maior e vai afinando na ponta. A base é maior, afina na ponta. A estratégia ela continua a mesma. Claro que com novos materiais que acabam, né, propiciando essa altura. Essa daqui é a Sagrada Família, também tem lá no Instagram um vídeo fazendo a prospecção de como ela vai ficar. Ela será a igreja mais alta do mundo, que vai ter 170 e poucos metros de altura. Outra catedral gótica, essa aqui é minha favorita, é a de Milão. Me lembra, sei lá, uma construção élfica. Olha como ela é enorme, lindíssima. Ela já é bem diferente, né? O interior, isso aqui é da Catedral de Notre Dame, ou seja, não existe mais. Veja, ó, o teto quase vazio, só porque é muito alto. Então você não tem aqueles grandes lustres, né? As iluminações normalmente são na lateral. E aí você tem o uso dos arcos ogivais. Entre um arco e outro você tem uma abóbada. Essas abóbadas são de aresta, ou como as arestas vão aumentando, também podem ser chamadas de abóbadas de nervura. Aqui é a Catedral da Sé, em São Paulo. Como o Brasil, né, foi se solidificar como Brasil só depois de 1500, esse tipo de construção é chamado de neogótico. O período neogótico é basicamente um romantismo, mas ela tem todas as referências. A grande diferencial é a cúpula, né? Rosáceas, vitral redondo, que serve também como um intuito de divino, de sensação de contato com Deus. Vitrais, arcobotantes, mais tarde ganhou telhadinho, né? As gárgulas, essas aqui são decorativas, essas são estruturais. Começou a chover, a água começa a escorrer, desce pela calha e sai pela boca das gárgulas, entrando em menor contato com a superfície de baixo. Por isso são chamadas de gárgulas, tem a ver com garganta. Tá? Fica só um pouquinho mais assustadora. Iluminuras, pinturas de pergaminhos, tá? É a pintura, não é o pergaminho. E letras capitulares, ó, aqui um D, aqui um C, coisa meio Shrek, né? O S e a letra P, isso aqui é uma partitura. Perspectiva e tinta óleo a gente não fala por agora. Catedral de Notre Dame de Reims é a obra do Paz. Não vou falar agora também, vou fazer um vídeo só para ela. Mas aqui a gente tem algumas referências.